113. Regressor Instruction. Capítulo 561. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. PPP por que DD de repente? Perguntou Jungaian. É difícil dizer isso, mas chegou o momento de eu me concentrar. E você também precisa concentrar nos seus estudos. Ponto. Você sabe por quê, né? Sim, sei, claro. Claro que eu sei. Sei, sim. Já estamos ocupados, mas vamos ficar ainda mais. O incidente com a 27ª Legião não pode acontecer de novo. Sim. Você está certo. Isso não pode acontecer de novo. Eu realmente quero ficar ao seu lado todos os dias, mas acho que será melhor para nós dois se pararmos de nos ver até construirmos uma base sólida. Precisamos nos preparar para a crise iminente. Caso contrário, teremos dificuldades no futuro. Vai ser difícil para nós dois, você me entende, né? Ponto. Jungaian estava tremendo. Ela parecia prestes a explodir de raiva, o que me fez engolir seco. Eu já havia analisado, mas ainda não podia dizer com certeza como ela reagiria. No entanto, provavelmente. Eu entendo. Eu entendo. Eu a vi tentando desesperadamente segurar as lágrimas. Ela apertava as mãos enquanto tremia como um celular vibrando. A mente dela lutava para mantê-la sob controle, mas eu me sentia nervoso ao vê-la assim. Não seria uma má ideia dizer que perdemos Faísca. Eu não queria lhe causar tanta dor logo no começo. Tenho certeza de que minhas palavras já haviam sido um choque o suficiente. Jungaian precisava canalizar as palavras-chave para crescer, mas se pensasse que eu estava terminando com ela, havia uma grande chance de que ela perdesse o controle. Eu temia que não conseguisse lidar com as consequências de uma situação dessas. A probabilidade era baixa, mas existia. Além disso, me preocupava que ela pudesse tomar uma decisão radical, como havia feito em sua vida passada. Minhas palavras com certeza a deixaram perturbada. Apesar de estarmos ocupados, ainda podíamos nos ver, mas agora, ela não sabia quando nos encontraríamos de novo, e para ela, o tempo de espera pareceria uma eternidade. Seria uma boa ideia soltar a coleira aos poucos em vez de uma vez. Por exemplo, se eu dissesse que não tinha mais interesse nela. Poderia acabar muito mal. O mais importante era deixá-la com raiva o suficiente para seu progresso. Ainda assim, provavelmente vou para o norte ainda essa semana. O quê? Essa semana? Sim. Desculpa por não ter avisado antes. Foi uma decisão muito repentina e eu não tive tempo para pensar. Vão começar a construir o posto avançado amanhã. Além disso, preciso checar a situação da nação, porque com certeza há muitas pessoas confusas por lá. Tenho que ajudá-las a se organizar. Eu poderia estudar lá também. Vai ser mais confortável para mim. Você tem coisas a fazer aqui? Tenho. Mas, posso te visitar de vez em quando? Nem que seja por um momento. Gostaria que ficasse em Lindell até eu te contatar. Isso é muito cruel. Eu sabia que era, ainda mais considerando o que havia passado na Terra. Me sentia mal. Certamente ela acreditava que eu nunca mais a abandonaria, mas Jungaian sempre teve dificuldade em ter certeza absoluta de algo. Lágrimas começaram a rolar dos seus olhos, e eu olhei para ela com um olhar triste. Abri os braços em silêncio, e Jungaian me abraçou com força. Houve um estalo no meu corpo quando ela apertou o abraço, mas acabei acariciando sua cabeça. Não pude deixar de pensar que parecia uma despedida, como se eu estivesse indo para o exército ou para estudar no exterior, enquanto ouvia seus soluços. Era uma cena irrealista que parecia tirada de um drama, mas eu não estava mentindo quando disse que ia ficar mais ocupado. O timing é perfeito. Na verdade, eu já planejava ir para o norte de qualquer maneira, mas não poderia levar Jungaian comigo. Seria mais conveniente tê-la ao meu lado, mas os contras superavam os prós. Seria mais lucrativo segurar do que vender. Logo, eu a empurrei levemente, mas ela não se moveu. Todo mundo está dando o seu melhor, então você também deve fazer o mesmo. Pelo menos a gente tem se visto uma vez por semana. KGH. Está bem. Se precisar de algo, pode pedir à senhorita Kim Myong. Vou mandar cartas ou vídeos, então não fique tão triste. Hugo. Sniff. Está bem. Eu também não quero me separar de você, Aya, mas não temos escolha. Ike.
Está bem. Que é quando eu vou te ver de novo? Quando eu estiver quase acabando o projeto atual. Certo. E quando seu treinamento acabar? Que é quando meu treinamento vai acabar? Tenho certeza de que você vai descobrir sozinha. Você sabe disso, né? É, sim. E que? Não precisa me acompanhar. Volte para a torre. Mas. Está tudo bem. Eu vou te acompanhar. Hugo. Ela está aguentando bem. Estou realmente surpreso. Tenho certeza de que Jungaian já tinha entendido do que eu estava falando. Ela estava ansiosa, mas com certeza percebeu que havia parado de progredir. Não sabia exatamente o motivo, mas ela provavelmente precisava de uma mudança. Nesse momento, seria bom que ela pensasse que tudo isso estava acontecendo por causa do fragmento do Deus exterior, ou qualquer outra coisa, pois ela certamente ia progredir muito ao ter um alvo em mente. Acho que seria melhor se ela ficasse obcecada em crescer até eu ficar satisfeito com o progresso dela. Para isso, ela precisava focar nos estudos, e se minhas ações hoje acabassem sendo a razão para um grande avanço dela no futuro, eu ficaria realmente feliz. Eu até tentei instigá-la, mas não funcionou, então percebi que isso não era suficiente para motivar o crescimento dela. Tinha certeza de que, ao perceber que estava estagnada, ela seria a mais frustrada. Jungaian estava estudando até agora e provavelmente achava que logo terminaria seus estudos. Ou seja, eu acreditava que ela estava aguentando bem porque pensava que só precisava se esforçar um pouco mais nos estudos. Mas, e se, depois de alguns meses, ela ainda não tivesse progresso? Será que ela não começaria a se sentir ansiosa? A frustração dela acabaria aumentando, e ela procuraria a causa. No final, ela faria uma autoavaliação profunda e, esperançosamente, encontraria uma nova maneira de progredir, como já fez anteriormente. Acabar assim ainda me deixa um pouco preocupado. Gostaria de acompanhar de perto o progresso de Jungaian, mas o problema é que não posso me concentrar só nela. Eu vou manter contato. Tudo bem. Entre, Ayan. Está bem. Não esquece de me enviar os vídeos regularmente. Vou me certificar de mandar. CC com certeza. Hugo. Jungaian não era a única que precisava de um tempo para si. Depois de algum esforço, consegui mandá-la de volta para a torre. Em seguida, fui para a guilda para arrumar minhas coisas. Era difícil tirar os olhos dela enquanto eu ainda ouvia seus soluços, mas precisava me manter firme. A guilda azul deserta me recebeu. Ela parecia vazia, na verdade, estava mesmo vazia, já que Kim Il-sung e Jui Jin estavam supervisionando o treinamento conjunto. Como a guilda não tinha tantos membros, era fácil perceber quem estava ausente. Estava prestes a entrar quando vi Park Deok-gu e An Kim saindo. Parecia que eles estavam indo para alguma expedição, pois carregavam bolas enormes. Fiquei curioso e decidi perguntar, mas Park Deok-gu falou primeiro. Young-nin, vai para o norte. Vai comigo? Não, não é isso. Então, o que está acontecendo? Apenas estou me sentindo meio estagnado. Vocês vão em uma expedição? Não me lembro de terem reportado novas masmorras. Só vocês dois? Enviaram o pedido para as outras 3 guildas. Quem foi escolhido? A guilda Mercenários Vermelhos e Cisne Negro ainda tem pessoal disponível para uma expedição? Não, não é uma expedição. Só vamos explorar um pouco o mundo. Que resposta ridícula é essa? Tenho certeza de que você sabe, mas eu sei com o que você está preocupado, Youngnin. Park Deok-gu me interrompeu. Não estamos saindo para nos divertir ou algo do tipo, então não precisa se preocupar. Esse pensamento surgiu quando me senti estagnado. Sinto que estava progredindo de forma bem confortável aqui. Como você mencionou antes. É como se eu estivesse progredindo sob seu apoio, do mestre da guilda e da nossa Nonin. Ponto. Sei que parece absurdo para você, mas, se exagerar, posso dizer que estou saindo para treinar e alcançar maiores alturas. O mestre da guilda está focado no treinamento conjunto, a Nonin está na torre, e você está indo para o norte. Então espera, todo mundo tem um motivo para sair, então o timing é perfeito. Eu acho. Ponto. Não sou mais o inconfiável que você conheceu na masmorra tutorial, Youngnin. Não se preocupe comigo. Ponto. Ponto. Não estou preocupado, e nem estou na posição de comentar sobre seus problemas. Bem, tudo bem.
Boa viagem. E não esqueça, se eu posso fazer ainda melhor. Gravei essas palavras no meu coração há muito tempo. Jung-Nin, então pode deixar de dizer. Tenha uma boa viagem também, Sr. Kim. Ah, obrigado, vice-mestre da guilda. Voltaremos assim que sentirmos que fizemos algum progresso. Vamos, Sr. Doukegu. Parece que todos têm um plano. Vi que eles não eram mais novatos que eu precisava guiar em cada passo. Eles sabiam o que precisavam fazer para progredir, mas ainda me preocupava com eles. Porém, isso não é tão ruim. A moeda de Okegu era uma boa moeda para segurar porque realmente não estava mais progredindo por aqui. Ou seja, era melhor deixá-lo encontrar a resposta por conta própria. Claro, ainda era desconfortável pensar que ficaríamos longe um do outro. Regressor Instruction capítulo 562. Será que tem a ver com a minha ida da Guilda Azul? Achava que não era esse o caso, mas fiquei um pouco preocupado, pois tanto Park Deokegu quanto An Kim tinham me dito que iriam explorar o mundo lá fora. Era algo comum em guildas ou grupos de pequeno a médio porte, mas não era causado por conflitos. Não era estranho para grupos e guildas desse porte se desfazerem se o membro central da guilda decidisse sair. Se afastariam, e a guilda acabaria se desfazendo. Entretanto, isso não acontecia com tanta frequência como antes, já que um jeito novo de comunicação havia se tornado comum por todo o continente. Ainda assim, eu não conseguia evitar a preocupação de que a Guilda Azul estivesse indo nessa direção. A resposta não era difícil de encontrar, basta pensar no que a minha presença significava para a Guilda Azul. Não seria exagero dizer que eu tinha feito mais pela guilda do que Kim Sung, Jungayan, Park Deokegu, Sun Yeong, Helena, e o Yeong e An Kim eram pessoas que eu havia recrutado para a Guilda Azul. Não sei quanto a Yeong e An Kim, mas sei que a Yan, Deokegu, Yeong e Helena sairiam da Guilda Azul comigo. E foi por isso que fiquei com um mau pressentimento quando Helena veio me procurar de repente, mas suas palavras fizeram sentido, então eu senti. Acho que preciso ir ao reino e ficar lá por um tempo, disse Helena. Ponto. Tenho que dizer para meu pai sobre questões relacionadas à árvore do mundo. Também preciso supervisionar as tropas. Acho que serei mais útil por lá. Ah, isso é verdade. Estar perto da árvore do mundo faz uma grande diferença para você. Elune também disse que neste ritmo não seremos capazes de superar a ameaça iminente. Vou permanecer na Guilda Azul de qualquer maneira, se você decidir ficar, mas, como está se retirando da guilda para administrar o continente, acho melhor eu ficar perto da árvore do mundo. Isso vai acelerar meu crescimento, e também posso liderar melhor nossas tropas criando um vínculo com eles. Sim, acho que você está certa. Vou voltar algum dia, mas não sei. É realmente difícil para mim partir. Não é como se eu estivesse indo agora e nem como se eu nunca fosse te ver novamente, mas espero que entenda porque estou chorando. Ponto. Obrigada, Sr. Lei Qilong. Seus braços são tão acolhedores. Quando você vai partir? Provavelmente partirei em breve, junto com a senhorita Aeong. Ah! Ela vai até os anões para aprender mais sobre a classe dela. Vamos na mesma direção, então partiremos juntas. Não é uma má escolha. Não há realmente necessidade de eu me apressar tanto, mas acho que ficaria deprimida se ficasse aqui sem você. Vou para o norte assim que terminar. Certo, estarei esperando por você. Eu planejava mandar eu a Yeong para os anões, mas será que Helena realmente não a influenciou? Achei que as duas deviam ter pensado bastante na decisão e chegaram à conclusão de que essa era a melhor escolha. Uma elfa cresceria mais rápido quanto mais perto estivesse da árvore do mundo. Elune havia abandonado, mas Helena ainda era filha de Elune. O templo de Elune também ficava próximo à árvore do mundo, então permanecer lá seria como uma espécie de impulso duplo para o crescimento de Helena. A decisão de Yeong não é estranha, afinal, ela era uma ferreira. É natural que tenha curiosidade sobre os anões. Ela também precisava fornecer armas e armaduras de alta qualidade para todos, então precisava de uma oficina maior. A Guilda Azul poderia investir muito dinheiro para construir uma oficina para Yeong, mas ainda assim não poderia competir com as dos anões. Yeong precisava sair para crescer e abrir suas asas. Fiquei surpreso ao ouvir as palavras de Helena, pois Park Deokegu e An Kim tinham acabado de partir. No entanto, a decisão deles de ir para o reino dos outros era sem dúvidas a decisão certa.
A guilda parece meio vazia ultimamente. Deokigu e o Sr. Kimo também partiram recentemente. Ah, sinto muito. Acho que deveria ao menos ficar por aqui. Não, está tudo bem. A senhorita Kim Myeon tem cuidado dos assuntos internos. A senhorita Ijin também tem trabalhado bastante no treinamento conjunto. Então acho melhor você voltar para seu reino. Sei que vai ficar triste em ouvir isso, mas você tomou uma ótima decisão. Eu te seguiria sem hesitar se você pedisse para eu ir com você para o norte. É uma pena, mas sim, é uma pena em que seja um trabalho extremamente importante. Ei, sim, é. Ela concordou com uma risada. Helena se ergueu na ponta dos pés, e senti algo suave em meus lábios. Ela sorriu radiantemente para mim. Era diferente de Jungayan, que chorou até o momento da despedida, mas parecia que acabou chorando também, pois virou o rosto e tentou discretamente secar as lágrimas com a manga. Eu vou indo primeiro. Não precisa me acompanhar. Na verdade, prefiro que não faça isso. Se você vier comigo, posso acabar fraquejando e ficar. Tudo bem, senhorita Helena. Vou me certificar de entrar em contato de tempos em tempos. Sim. Eu também vou entrar em contato quando puder. Assim, Helena e Yeo Ayong deixaram temporariamente a Guilda Azul. Estou me sentindo meio desconfortável. Na verdade, estou bem inquieto. A saída de Kim Sung e Jui Jin não me incomodou tanto, e a guilda também não ficou tão vazia. Kim Sung mandava cartas todos os dias. Na mais recente, ele disse que se concentraria no treinamento. Enquanto isso, Jui Jin também começou a me atualizar sobre sua vida. Talvez eu não tenha percebido antes. Estive tão ocupado que não pude prestar atenção em tudo ao meu redor. Não sei se essa é a melhor forma de descrever, mas a guilda parecia mais isolada do que nunca. Não surpreende que a guilda esteja tão quieta. Ou não tenho conversado muito com eles ultimamente. Esses pensamentos passaram pela minha cabeça. A partida de Park Deokegu era o maior motivo para a guilda ter ficado tão quieta, mas Jungayan está na torre. Shaer era uma forasteira, mas visitava a guilda frequentemente como se fosse sua casa. No entanto, ela decidiu se isolar em uma caverna para treinar. Seu comportamento não era estranho, pois era a cara dela, mas fiquei surpreso ao saber da notícia só depois. Quem ainda está na guilda? Kieri e Lei Shang e Ryeon estavam sempre em alguma atividade, então estavam fora. Isso significava que Sun Yeong era a única pessoa por aqui, mas ela está sempre ocupada com as próprias coisas. Sinceramente, eu não esperava que a guilda vazia fosse me incomodar tanto, mas eu realmente não me importava com o senso de pertencimento. Entretanto, agora que todos tinham partido para fazer suas próprias coisas, de repente, senti que realmente pertencia a essa guilda. Eu estava preocupado que os membros do grupo deixassem a guilda do que com o declínio da guilda em si. É estranho. Talvez fosse porque havíamos superado juntos tantas situações de vida ou morte, mas logo percebi que já tinha me apeguei a eles. A principal razão provavelmente era o tempo que passamos juntos. Meu lado mais emocional e sentimental rejeitaria a ideia de deixar os membros do grupo se separarem e progredirem por conta própria. No entanto, meu lado racional sabe que isso era necessário, já que não existe uma solução para todos. Os membros do grupo não eram tolos. Park Deokegu provavelmente percebeu que não conseguiria superar o obstáculo que bloqueava seu crescimento permanecendo sob a proteção da guilda, enquanto An Kim acreditava que acompanhar Park Deokegu seria vantajoso para ele. An Kim, mesmo sendo um sacerdote, era do tipo que não tinha problema em ficar na vanguarda. Desse modo, ele devia imaginar que teria muito a aprender com Park Deokegu. Já Helena queria apenas ficar ainda mais forte ficando próxima da árvore do mundo. Por outro lado, Yeo Ayong provavelmente pensava que treinar com os anões seria essencial para dar um grande salto em sua evolução. O mesmo com Jungayan. Ela ainda não havia se dado conta, mas a Jungayan do mundo negro já estaria trancada na torre. Eles não seriam realmente úteis para o treinamento, na construção do posto avançado ou comitê de gestão e proteção continental. Então, tomaram essas decisões levando isso em conta. Eu não cheguei a enfatizar isso, mas o retorno de Helena ao seu reino também seria um movimento politicamente útil. Deveria ficar feliz. Afinal, eu estava apenas plantando as sementes aqui. Me preparei para partir.
Era hora de focar na minha missão atual antes de começar a ter pensamentos complicados. Decidi passar um pouco mais de tempo com Sun Yong e Wang Junguian antes de deixar a guilda. Park Lian e alguns ajudantes me acompanharam. Embora eu preferisse ir sozinho, a guilda não permitiu. Kim Sung me obrigou a partir com Park Lian, da lâmina dupla, e alguns ajudantes. Não fiquei particularmente incomodado por ter companhia, já que era uma garantia caso algo acontecesse. E era bem provável que algo acontecesse. Assim que saí, me deparei com alguém que eu não esperava. "Está indo para o norte?" perguntou Lei Ji. "Sim, preciso me preparar. A propósito, achei que você estivesse ocupada, Nona. Você me ignorou toda vez que fui te visitar. Pensei que estivesse tão atarefada com a inauguração do comitê que nem tempo para comer você tinha. Decidi reservar um tempo porque meu querido está partindo. Não é como se nunca mais fôssemos nos ver. Você também não vai para o norte. Vai levar uns 3 meses, talvez mais, já que este lugar precisa de uma liderança. A senhorita Kim Myung está aqui, mas há um limite para o que ela pode lhe dar." "Isso é verdade. Você está saindo mais cedo do que eu imaginava. É por causa da senhorita Ayan?" "Não exatamente. Bem, ela é parte do motivo, mas também estou com um mau pressentimento sobre tudo isso." "Você não disse que ainda tínhamos tempo?" "É o que acho por enquanto. Imagino que seja melhor se preparar o quanto antes. Enfim, parece solitário. A guilda Cisne Negro tem tantos membros que é difícil dizer quando alguns saem ou não, mas a guilda Azul realmente parece desolada sem os membros originais do seu grupo. Eles só estão meio distantes. Posso falar com eles a qualquer momento. Mas há uma diferença entre falar pessoalmente e falar com eles por cartas ou vídeos, sabia? Enfim, parece que já tomei muito do seu tempo. Deveria ir. Ponto. Isso é um presente. Tenho certeza de que vai precisar usar magia térmica com frequência no norte, já que lá é bem frio. De qualquer forma, nos vemos depois, parceiro." "Obrigado, parceira." É estranho. Mas eu não conseguia descrever exatamente o que estava sentindo. É muito estranho. Parecia que eu tinha me apegado mesmo a eles. E assim, um ano se passou. Será que a Ian está bem? Regressor Instruction capítulo 563. A construção do posto avançado do norte está indo bem. Kim Leone, da Guilda Azul, disse, faremos o possível para acelerar. Repórter, Kim Sung Kirong, do Dali do País Democrático. O cardeal honorário Lee Ki-leong realmente está ignorando o continente. A inauguração do Comitê de Gestão e Proteção Continental foi preparada, mas o cargo ainda está vago. Repórter Kim Sung Kirong, do Dali do País Democrático. Confusão continua no norte e aumento da taxa de criminalidade. A religião seria a resposta. O pequeno milagre do cardeal honorário Lee Ki-leong, a deusa Benigor está sempre nos observando. Notícias do Vaticano. A Guilda Azul se dispersou. O povo está curioso se vão se desfazer. Se a Guilda Azul se desfazer, para onde irão seus membros? A Arquimaga Jungayan vai para a Torre Mágica. O escudo da Fé Park Deuk Guian Kim vão para a Guilda dos Mercenários Vermelhos. Outros membros já receberam ofertas de diversas guildas. Coluna da guilda, todos comemoraram quando a Guilda Azul revelou o espelho da deusa. Um smartphone neste mundo. O nome oficial é Espelho de Mão da Deusa. Previsto para ser lançado em todo o continente em breve. Cardeal honorário Lee Ki-leong, achei que seria melhor ter uma forma mais fácil de contatar as pessoas. Repórter Kim Sung Kirong, do Dali do País Democrático, o mestre da Guilda Azul, Kim Sung. Os membros da guilda estão fortes, mas todos estão separados por diversos motivos. Desmente rumores. Vai considerar ação legal caso eles continuem. Repórter Kim Sung Kirong, do Dali do País Democrático. Grande mana foi detectada em uma floresta perto de Lindell. Novos campos de caça são necessários caso de extinção dos monstros. A Torre Mágica está investigando, mas a causa ainda é desconhecida. Monstros dilacerados e deixados para morrer é normal. Coluna da guilda, cardeal honorário Lei Ki-leong se retira da Guilda Azul. O conflito entre Kim Sung e Lei Ki-leong reacendeu. Testemunhas revelaram que eles discutiram em alta voz em Eren. Repórter Kang Yumi, eu tenho um bom relacionamento com o Sr. Sung. Porque cardeal Lei Ki-leong foi forçado a deixar a Guilda Azul. Repórter Kim Sung Kirong, do Dali do País Democrático, a vaga vazia finalmente foi preenchida.
Cardeal honorário Lee Kyong optou por ser o presidente do Comitê de Gestão e Proteção Continental. Serei o mais humilde pé no chão possível. O presidente Lee Kyong não conseguiu rejeitar a vontade dos cidadãos, mas qual é sua verdadeira intenção? Repórter Kim Sung-kyong, do Dali do País Democrático. Traço. Ponto. Não faço ideia de como as coisas chegaram a esse ponto, e não sei quando vamos terminar tudo isso. Nossa! Se o clima aqui não fosse tão extremo, disse o Sr. Shui. Ah, não há o que fazer. Seria melhor se pudéssemos usar magia, mas não tem muitos magos capazes de processar pedras de mana. Então essa é a melhor opção. Não achamos que fizemos algum progresso? Perguntou o Sr. An. Tudo parece igual para mim. Aliás, o que você acha? Perguntou o Sr. Shui. O que você? Perguntou o Sr. An. Estou falando dos rumores sobre a Guilda Azul. Se a guilda está envolvida em rumores ou não, não faz diferença para pessoas como nós que trabalhamos com bicos, mas como um aventureiro que já lutou com espadas, não consigo deixar de me interessar. Como sempre estamos fazendo o mesmo trabalho, acabo ouvindo notícias inúteis aqui e ali. Digo, é um bom assunto para conversar enquanto bebemos, respondeu o Sr. Shui. Tenho certeza de que a Guilda Azul está bem. Sim, tenho certeza, disse o Sr. An. Teve uma notícia sobre o mestre da guilda e o vice-mestre discutindo. Mencionou o Sr. Shui. Tenho certeza que é só uma matéria especulativa. Como a mídia mencionou, os dois parecem estar mantendo contato, apontou o Sr. An. Podem estar fazendo isso só para aparecerem bem na frente da mídia, disse o Sr. Shui. O Sr. An riu. Enfim, é estranho. Se uma ameaça está chegando ao continente ou não, esses desgraçados no poder estão brigando entre si por benefícios pessoais. Honestamente, construir uma coisa dessas provavelmente não vai mudar nada, mas eu gosto disso porque me deu um emprego, disse o Sr. Shui. Eu entendo porque você está ansioso, mas tenho certeza que o presidente tem um plano, disse o Sr. An. Sr. An, te falei que não confio naquele homem. Fico de olho nele porque ele é inteligente, mas a cara dele parece perversa, disse o Sr. Shui. Esse cara é realmente irritante. NT, na perspectiva do Sr. Kim. Vi o Sr. Shui e o Sr. An conversando um pouco mais distante de onde eu estava. Queria soltar uma gargalhada porque a conversa deles era absurda. O rumor sobre a dissolução da Guilda Azul já era velho, mas eu ainda me sentia desconfortável com isso. Ninguém mais poderia proporcionar algo assim. Tínhamos magia térmica que nos mantinha aquecidos enquanto trabalhávamos, então estavam sendo obviamente atenciosos com os trabalhadores. Eles vão cair na real quando forem caçar e encontrarem monstros. Assim que tiverem que viver em um ambiente mais rigoroso, vão certamente perceber como as condições de vida deles eram boas antes. Peguei um espelho de mão do bolso. Olhei para ele e vi uma imagem familiar, junto com a hora e a data. Já faz um ano. Tive que desistir da exploração de masmorras rara, mas não me arrependo. Meus status aumentaram muito mais aqui, e o pagamento é alto também. Eu acabei gastando para comprar o espelho de mão da deusa, mas não me arrependo de tê-lo adquirido. Eu sabia que isso ia aparecer. O smartphone foi o primeiro dispositivo que senti falta assim que me acostumei com o ambiente rigoroso do continente. Sabia que ele apareceria algum dia, mas não imaginava que seria tão cedo e já estaria tão presente. Claro, nem todos os cidadãos tinham o privilégio de pagar pelo espelho de mão da deusa, mas tenho certeza de que, dentro de um ano, pelo menos 80% dos cidadãos estariam carregando um. Liguei a tela e entrei no Bangorinet. Postei algo e imediatamente começaram a aparecer comentários. Título: tem um homem estranho no nosso local de trabalho, e ele é muito irritante. Ele vive reclamando das condições de trabalho e sempre que falam do presidente, ele faz comentários estranhos, com veias saltando no pescoço, como se estivesse bravo com o presidente ou algo assim. Ele estava falando dos rumores recentes sobre a Guilda Azul, e ainda insultou o presidente, dizendo que ele tem a cara de alguém perverso, capaz de abandonar a humanidade. Colher de barro. Ei. Isso vai render recompensa se você denunciar para Inquisidor herege, e não identificado. Ele não está errado. Eu não diria que ele vai abandonar, mas ele tem uma cara meio perversa, amante da natureza. Como assim ele tem uma cara perversa? Ele é sexy e bonito. E os rumores sobre a Guilda Azul já são velhos. Ainda estão falando disso?
Não há rumores que o espelho de mão da deusa foi criado para que eles se comunicassem com os membros da guilda todo dia, e não identificado. Isso é ilusão, não um fato. Trabalho para a Guilda Azul. E o lançamento do espelho de mão não tem nada a ver com isso. Precisávamos de dinheiro, então lançamos. A Guilda Azul ainda é uma das maiores guildas. Você realmente acha que uma guilda dessas faria algo por uma razão tão boba? Não é como se Lei Keelong não tivesse o que fazer. E ninguém nesse meio já sabe dos rumores sobre a Guilda Azul, amante da natureza. Besteira. Eu sou funcionário da Guilda Azul. Quem diabos é você, e não identificado, porque eu provaria isso aqui? Pá. Você faz parte da Guilda Azul e não sabe dos rumores. A disputa de poder entre Kim Il-sung e Lei Keelong está rolando há tempos. Só não é evidente na superfície. Lei Keelong deixou a guilda depois de aguentar por muito tempo. Porque Helena voltou para o reino dela. Porque Jungaian está na torre. E nem sei onde estão Park Deok-gu e An Kim. Não sabia que foi Lei Keelong quem recrutou todos eles para a guilda, amante da natureza. Que ridículo. Ei. Nem sei como responder porque é muito absurdo, e não identificado. Olha quem está rindo depois de ser confrontado com fatos. Você não faz parte da Guilda Azul, faz, amante da natureza. Deve achar que sou um fracassado como você. Estou trabalhando no momento, daqui a uma hora vou provar. Pode esperar. Vírgula, e não identificado, olha você correndo. Aposto tudo que não vai provar nada, morador de Lindell, onde você está trabalhando. Acho que os monstros daqui estão indo para o norte. Se você está em algum lugar na intermediária, tome cuidado. Os monstros perto de Lindell sumiram, e também estão evacuando. Parece que o mundo está condenado. Colher de barro, o que a gente faz então, morador de Lindell? Também não sei, mas quase vomitei quando vi a carcaça de um monstro dilacerado. Nem a torre conseguiu descobrir o que está rolando. Na verdade, estou começando a ter pena dos monstros, porque isso está afetando o ecossistema deles. Enfim, cuidado, porque os locais de trabalho na intermediária ainda não têm muros. E não identificado. Quem diabos é? Fiquei surpreso. Não esperava que a postagem que fiz só por tédio fosse virar um assunto tão comentado. Rapidamente guardei o espelho de mão no bolso e, bem na hora, ouvi uma voz. Ei, Kim. Vamos sair para comer. Você vem? Hoje também vamos beber. Estou indo. Parece que o trabalho hoje não foi difícil, disse o Sr. An. Você não sabe quantos pontos eu tenho em força e vigor. São maiores que os seus, então não se preocupe, senhor. Ah. De qualquer forma, você não devia passar tanto tempo nesse espelho de mão da deusa ou algo assim. Está falando igual aos pais da Terra. Não postou nada estranho, né? Fiquei um pouco chocado, mas decidi não contar. Não postei. Seja como for, não faça postagens estranhas. Isso não tem nada a ver com você, senhor. Parece ser divertido e conveniente, mas as postagens e comentários são monitorados. Não sabia que um rapaz da cidade vizinha desapareceu depois de fazer postagens estranhas. Estou te avisando para você tomar cuidado antes que o Comitê de Gestão e Proteção Continental te pegue. São só teorias da conspiração. Quem vai acreditar nisso? Não iam lançar o espelho só para vigiar todo mundo. Seria mais convincente se dissesse que querem assegurar nossos impostos. Como eles monitorariam cada postagem? E se estão sequestrando gente, podem levar você também, senhor An. Ah. Não acha, senhor An? Ah. Talvez você tenha razão. Cadê o senhor Park? Ele deve chegar logo. Acho que o pessoal do grupo dele está fazendo corpo mole. Então vamos esperar aqui. Se a gente entrar antes, ele pode ficar chateado. Aliás, senhor. Sim. Como vocês acabaram aqui? Fico um pouco envergonhado de contar. Conta logo. Precisamos matar o tempo. Não disse que foi durante uma viagem. Algo assim. A gente estava indo para a região mais ao norte, mas ficamos sem dinheiro e decidimos ficar aqui por um tempo. Pela força e vigor, vocês não parecem pessoas comuns. Especialmente o Sr. Park. Ele parece um monstro. Não dá para ganhar dinheiro para a viagem caçando monstros e vender? Ah, não tem monstros por aqui. Exatamente. Parece que vocês não têm ninguém para pedir emprestado. Isso não é verdade, mas ele tem vergonha. Vergonha? Tem vergonha de pedir dinheiro emprestado. Enfim,
Também estou curioso para ver o progresso da construção, então posso me dar ao luxo de ser paciente. Ah, olha ele ali. Vamos. Sobre o que estavam falando? Perguntou o Sr. Park. A voz dele era alta como sempre. Me virei cautelosamente e vi um homem de grande porte. Não consegui ver muito bem o rosto dele por causa da barba desgrenhada. Ele tinha o típico semblante de um bandido, mas por alguma razão transmitia um ar amigável. Acho que é por causa da personalidade dele. Porque ele está sem camisa. Corei ao ver os músculos dele. Parecia que não percebeu meu rosto vermelho, já que começou a me dar tapas nas costas. O trabalho foi difícil hoje. Foi um pouco. Eu te falei para pegar leve, não falei? De qualquer forma, vamos entrar, irmãos, sugeriu o Sr. Park. Não consegui deixar de pensar que eles eram meio estranhos. Regressor Instruction capítulo 564, N/T, ainda na perspectiva de Kim, não é Kim Un-sung, Kelg. Sempre anseio por isso depois de um dia puxado de trabalho. Essa bebida tem um gosto incrível, disse o Sr. Park. Saquei, mas coloca uma camisa, cara. Vai continuar andando por aí sem camisa? Questionou o Sr. An. Ah, parece que eu estava mesmo andando sem camisa. Você devia ter me falado antes, reclamou o Sr. Park. Eu te falei assim que a gente entrou aqui. Bom, tanto faz. Aqui, toma uma bebida. Ah, isso é realmente bom. Quero ficar aqui mais um pouco só por causa dessas bebidas. Acredito que essa região é famosa por essa bebida. Quero levar uma garrafa comigo, disse o Sr. An. Você devia comprar uma antes de ir ou pedir para os supervisores daqui. Vocês dois são ótimos trabalhadores. Aposto que eles dariam uma do estoque deles, sugeri. O quê? Sério? Perguntou o Sr. An. Claro. Tem ideia de quanto trabalho fazem um dia? De qualquer forma, vamos brindar mais uma vez e encerrar. Se ficarmos mais tempo, isso vai afetar nosso trabalho amanhã. Depois de terminar minha bebida, me preparei para voltar ao dormitório, embora os outros parecerem querer ficar mais tempo. Eles acham que ainda estão na casa dos 20? Tenho certeza de que, se bebessem demais, ia afetar o trabalho de amanhã. Era ridículo como eles deram um passo à frente e colocaram os braços nos ombros um do outro. No caminho para o dormitório, que estava um tanto entediante, lembrei de repente da pessoa que disse que voltaria em 1 hora. Peguei o espelho da deusa e entrei na Beniguanet. Não acredito. O amante da natureza realmente é funcionário da Guilda Azul. Mostraram o distintivo da Guilda Azul e a identificação de funcionário, e os comentários do Taui não identificado foram apagados. Logo os lookers começaram a chamar minha postagem de santuário sagrado. Comentários. Colher de barro, uau, ei. Era verdade. Sentindo sua energia, Sherry que não consegue curar, por favor, me diga como você conseguiu um emprego na Guilda Azul. Eles não têm feito nenhum anúncio de recrutamento ultimamente. Vírgula, Teresa, e não identificado, parece que você correu depois de falar besteira, ei. É óbvio quem clicou no botão de dislike. A função que mostra quem clicou é muito útil. Morador de Lindell, o autor da postagem está bem? Espero que nada tenha acontecido. Estou ficando preocupado porque não postaram nada ainda. Colher de barro, talvez tenha saído no meio. Ei! Como os monstros poderiam chegar lá? A região intermediária é conhecida por ter praticamente zero monstros. Devem estar em uma floresta próxima, então não se preocupem. A propósito, pelo distintivo do amante da natureza, não parece ser apenas um funcionário comum. No mínimo, gerente de equipe. Traço. Os comentários me fizeram sorrir, mas de repente, ouvi um som, o que me fez olhar para cima. Que som foi esse? A noite estava tão escura que eu não conseguia enxergar direito. Apertei os olhos e vi uma figura estranha se movendo na escuridão. O que é aquilo? Fiquei assustado ao ver algo que nunca tinha visto durante meu tempo aqui. Senhor Shui, o que é aquilo? Não é um monstro. Não tem monstros aqui. Por que apareceriam de repente? Acho que você está bêbado, respondeu o Senhor Shui. Não estou bêbado. Onde você está trabalhando? Acho que os monstros daqui estão indo para o norte. Se você está em algum lugar na intermediária, tome cuidado. Os monstros perto de Lindeu sumiram, e também estão evacuando. Parece que o mundo está condenado. De repente, lembrei do comentário que vi hoje na Beniguanet. No entanto,
Meus pensamentos foram interrompidos pelo som estridente de sirenes. Preparem-se para a batalha. Preparem-se para a batalha. Uma onda de monstros. É uma onda de monstros. O que está acontecendo? Senhor Shui, ficaremos bem, certo? Eu não sei. Ainda estamos construindo a muralha. E se eles simplesmente atravessarem? Não temos muitos soldados nem magos aqui. Espera, porque monstros estariam aqui? Aparentemente, quem puder lutar, lutará. As pessoas começaram a gritar ao redor. Os reforços estão a caminho. Aguentem até que eles cheguem. Soldados e quem puder lutar, peguem suas armas e assumam posição na muralha. Aguentem até os reforços chegarem. Subam na muralha. Em posição, todos. Que muralha? Está mais para a cerca. Como vamos deter eles com isso? A muralha provavelmente não cairia, já que era feita de pedras de mana, mas monstros ágeis e pequenos poderiam facilmente escalá-la. A batalha que se aproximava era como defender um castelo. Não queria lutar, mas... vou morrer mesmo se fugir. Fugir seria inútil. Treinei para ser um aventureiro em algum momento, então talvez conseguisse matar alguns monstros raros. Tomei minha decisão e corri até os soldados que distribuíam armas. Me dá um arco, por favor. Certo. Fui aventureiro, então me dá uma adaga também, por favor. Onde estão os outros? Provavelmente o Sr. An, o Sr. Park e o Sr. Choi fugiram, mas era difícil localizá-los na multidão da muralha. Não acho que o Sr. Park e o Sr. An tenham fugido. Eles pareciam o tipo de pessoa que pelo menos faria sua parte. O Sr. Choi dizia que era aventureiro. Contudo, acho que ele já tem escapado. Os reforços chegarão logo, já que foram avisados cedo, e também temos magos ao nosso lado. Não precisamos resistir por tanto tempo. Me posicionei para disparar e armei meu arco com uma flecha. Os monstros ainda estavam fora do alcance, apenas mirei, mas já estava tremendo, pois era a primeira vez que participava de uma batalha em grande escala. Disparei uma flecha enquanto pensava em como seria bom ter praticado regularmente. Ela perfurou a pele de um monstro com um fio. Fogo. Fogo. A escuridão foi iluminada pelos feitiços de fogo lançados pelos magos. Borom. Os magos lançavam feitiços um após o outro. Parecia que estavam tendo dificuldades para manter a magia térmica do local, pois nossas respirações se transformavam em névoa branca. Também ouvi pessoas gritando e reclamando do frio. De qualquer forma, continuei disparando flechas em direção aos monstros. Os movimentos dos monstros deveriam ter sido parados após tomarem o impacto dos poderosos feitiços dos magos, mas eles pareciam ter enlouquecido, pois espumavam pela boca e avançavam, apesar dos ferimentos. Os magos estavam matando os monstros a uma velocidade vertiginosa, mas eles estavam se aproximando da muralha. Fiquei aliviado ao notar os soldados avançaram com seus escudos. Infelizmente, não havia como um pequeno grupo de pessoas proteger uma muralha tão grande. Um monstro de grande porte espumando pela boca alcançou a muralha. Eu tenho que correr. No entanto, meu corpo não se movia. Eu estava preocupado com a dor terrível que logo sentiria antes de morrer, mas não senti dor enquanto esperava minha morte com os olhos fechados. Logo, abri os olhos e vi as costas de um homem segurando as presas do monstro de grande porte com ambas as mãos. Hã? Hã? Antes que eu pudesse dizer algo, vi o grande monstro caindo. Sr. Park? Não houve resposta, mas... Atacar. Atacar. Rápido. Me siga. Você foi afetado pelo atributo lendário, grito de moral. Suas estatísticas foram aumentadas consideravelmente temporariamente. O que é isso? Era como se tivesse recebido o buff mais poderoso de todos. Eu não conseguia compreender completamente o que estava vendo. O Sr. Park pulou da muralha e começou a massacrar os monstros. O Sr. A também pulou da muralha para matar os monstros com ele. Os dois usavam armas contundentes, escudos, e o Sr. A usava poder divino para aniquilar os monstros. No entanto, o poder divino do Sr. A era grande demais para que ele fosse um simples cavaleiro sagrado. Pensei que talvez ele fosse um sacerdote de alto nível, mas a maneira como lutava contra os monstros com uma arma contundente e escudo, assim como o Sr. Park, me convenceu de que ele era um guerreiro antes de se tornar sacerdote. No entanto, o Sr. Park me trouxe a maior surpresa. Quem é ele? Eu sabia que o Sr. Park não era um homem comum,
Mas ele parecia um super-humano no momento. A maneira como se posicionava e como desviava habilidosamente os ataques mais pesados e batia com seu escudo contra os monstros mais fracos, fez com que eu o encarasse com admiração. Eu não podia acreditar na cena em que se desenrolava diante de mim. Aqueles dois eram especialistas em dominar o espaço, o que permitia que os soldados cercassem os monstros maiores. A esse ritmo, parecia que não precisaria de reforços. O que diabos é isso? Eu me perguntava se seria possível para um ser humano ser tão forte. Ouvi dizer que um punhado de aventureiros fortes poderia dominar o campo de batalha por um curto período, mas eu não esperava que aquelas histórias fossem verdadeiras. Observei a batalha distraidamente e esqueci completamente que estávamos no meio de uma batalha. Não, na verdade, nem era mais uma batalha. Era uma massacre unilateral. Peguei o espelho de mão da Deus e comecei a fazer uma transmissão ao vivo. Titulei o vídeo como Situação de Defesa do Castelo do Posto Avançado do Norte, e a live rapidamente se encheu de pessoas. Morador de Lindeu entrou. Colher de Barro entrou. Amante da Natureza entrou, vírgula, morador de Lindeu. O que eu falei? Eu disse que os monstros estavam indo para aí. Nossa, mas acho que não precisam se preocupar. Como são tão fortes? Parece que a batalha está a favor. Ouvi dizer que seu local de trabalho não tem soldados capazes, já que é menos provável que monstros apareçam por aí. Espera, está em uma muralha do castelo, super focado. O que o Streamer está fazendo? Todos estão lutando com sua vida. O que ele está fazendo? Só assistindo transmitindo tudo isso. Morador de Lindel, não ligue para os haters, continue transmitindo. De qualquer forma, não está vendo que eles já viraram o jogo contra os monstros. O Streamer é obviamente parte da retaguarda. Provavelmente se voluntariou como trabalhador em vez de soldado recrutado, então não há necessidade de lutar. Na verdade, deveria ser protegido. Aliás, aqueles dois homens são muito bons de luta. Olhe para eles, acho que são tão fortes quanto os 8 assentos, e não identificado. Acho realmente nojento quando as pessoas veem alguém um pouco mais forte e dizem que estão no mesmo nível dos 8 assentos. Acho que alguns aqui acham que os 8 assentos são uma piada. Ei, colher de barro, esse cara voltou. Morador de Lindel, não. Falei sério. Eles parecem tão fortes quanto os 8 assentos. Tem monstros épicos misturados com os outros, mas olhe como ele está balançando aquele escudo. Ele parece estar bloqueando todos os ataques com o corpo. A resistência dele provavelmente está acima de 100. Acho que o equipamento dele também ajuda, e não identificado, porque alguém com resistência 100 iria para um lugar como esse. Ei, morador de Lindel, só cala a boca e pare de se envergonhar. Quem quer que eles sejam, é melhor pensar que são pelo menos de nível lendário. Acho que eles são coreanos. Nunca ouvi falar de um cavaleiro sagrado e guerreiro como eles. Conheço quase todos os aventureiros de alto nível do mundo, mas nunca os vi antes. Quem são eles? E não identificado, parece que um especialista coreano chegou. Eu juro que os especialistas coreanos são diferentes. Sempre que veem alguém um pouco mais forte que a média, dizem que são coreanos. Eles também são iludidos, achando que conhecem quase todos os aventureiros de alto nível deste mundo. Se você é tão conhecedor, eu sou amigo de Lee Kyong. Ei, colher de barro, pare de dar atenção para ele. Morador de Lindel, já estava ignorando. Enfim, alguém sabe quem são. Amante da natureza, Park Deokgu, An Kimo, morador de Lindel. O que? Amante da natureza. Encontrei vocês. Amante da natureza saiu da sala. O que? Regressor Instruction capítulo 565. Você realmente os encontrou? Sim. Foi confirmado que o Sr. Park Deokgu e o Sr. An Kimo estão no 53º canteiro de obras enfrentando uma onda de monstros. Ainda precisamos apurar os detalhes, mas um trabalhador transmitiu a defesa do castelo ao vivo na Benigori Net, a rede Benigori. Se quiser, posso mandar o vídeo agora mesmo. Por favor, mande para mim agora mesmo. Aliás, porque eles estão lá. Ainda não conseguimos confirmar o motivo. Vou descobrir o mais rápido possível e informá-lo. Quem está encarregada da construção lá? A União dos Reinos. A pessoa encarregada é Michael Wayne da Guilda da Cidade do Oeste. Os detalhes. Ah, me lembrei agora. Por favor, mande uma mensagem para o encarregado que estou procurando por eles imediatamente. Não, entregue um espelho da deusa.
Não sabemos para onde pode correr, então é melhor que eu entre em contato eu mesmo. Entendido. E por favor, certifique-se de recompensar quem encontrou os dois. Quem os encontrou? Bem, foi um relato anônimo. Fazer o quê? Eu estava procurando por eles, mas parece que foram parar bem longe. Sim, vice-digo, presidente. Pode me chamar de vice-mestre da guilda, senhorita Kim Leong. Mais importante. Como estão as coisas por aí? Nada fora do normal, já que a senhorita Sun Yeong e a senhorita Wang Jungyang estão conduzindo a guilda muito bem. Mesmo que ainda estejam se acostumando. Ah, a senhorita Lei Sang também está ajudando. Parece que ela está pensando em voltar à linha de frente. Ah, a senhorita Lei Sang. Isso é um meio inesperado. Ela disse que não vai pedir participação ou propriedade na Guilda Azul. Parece preocupada em que vocês dois a interpretem mal. Ela sabe que o mestre da guilda e você têm os direitos de operação, e já deixou isso claro várias vezes. Eu também reconheço. Ponto. Se isso incomodar, posso cuidar disso discretamente. Não, não precisa. Precisamos de toda ajuda possível, então não há razão para ser cauteloso com ela. Além disso, ela não é do tipo gananciosa. Ela administrou a guilda por muito tempo, então tenho certeza de que será muito útil. E outra coisa que queria perguntar tem alguma novidade do Sr. Eun-sung? Acho que ele ainda está lá, mas não entrou em contato. O progresso dele talvez esteja mais lento do que esperava. A senhorita Juijin disse que devem passar mais algum tempo lá antes de partir. A senhorita Helena e a senhorita Yoayon também estão planejando voltar do reino. Já faz um tempo. E a senhorita de Alugia pediu que começássemos a ir ao covil, porque a senhorita de Aluria está prestes a acordar. Ela poderia ter entrado em contato comigo diretamente. Ela disse que está tendo dificuldade em usar o aparelho. Ponto. Enfim, cuidarei de tudo o que discutimos, junto com as outras coisas que mencionou. Obrigado, senhorita Kim Leong. E, por favor, me envie os detalhes da sala, além do vídeo. Acho melhor eu ver por conta própria. Vou conectá-lo imediatamente. Obrigado. Porque aquele porco está lá. Bati no braço do assento enquanto esperava Kim Leong me enviar os detalhes da sala. Olhei ao redor e vi um rosto familiar no espelho sobre um canto da mesa. Era um rosto não muito diferente de um ano atrás, exceto pelo fato de que agora eu usava a insígnia do comitê em vez do da Guilda Azul. Achei que tinha emagrecido um pouco, já que pulei muitas refeições ao longo do ano. Ainda assim, pensei que estava melhor antes, quando tinha um rosto um pouco mais cheio. As olheiras chamaram minha atenção. Só havia se passado um ano, então não era tempo suficiente para uma transformação drástica. No entanto, as mudanças no mundo nesse período fizeram parecer que um ano era muito tempo. O espelho da deusa era como um smartphone deste mundo e rapidamente se tornou onipresente desde o lançamento. Os aventureiros da Terra se adaptaram à nova tecnologia como se já estivessem esperando por ela. Tenho certeza que os nativos ficaram um pouco confusos, mas se adaptaram mais rápido do que imaginei. Lembro-me de como o povo tratava o espelho da deusa com reverência, usando palavras respeitosas e educadas na Benigorinet. Porém, não demorou muito para mudarem, e agora não era difícil encontrar alguém usando palavras de calão e palavrões. Filho precioso de Castle Rock, ei, e não identificado. Por favor, modere suas palavras. A Benigorinet é um santuário sagrado. Isso era o que diziam antes, mas agora, um ano depois, filho precioso de Castle Rock, está se achando por falar palavrão? Perguntou para sua mãe sobre nosso encontro ontem à noite. Enfim, se adaptaram perfeitamente ao anonimato da Benigorinet, que não era mais grande coisa ver alguém começar a insultar a mãe de outra pessoa. Pensei em transformar a Benigorinet em uma comunidade saudável à força, mas Benigorinet garantia anonimato. Além disso, queria que as pessoas pudessem se expressar livremente, então acolhi suas atitudes. Era um pouco difícil organizar a enorme quantidade de dados que vieram com a Benigorinet, mas eu conseguia facilmente filtrar e buscar qualquer informação que quisesse. O espelho de mão da Deus e a Benigorinet não foram as únicas mudanças significativas. O Comitê de Gestão e Proteção Continental também se consolidou ao longo do ano, e a construção do posto avançado do norte estava indo bem.
As muralhas do castelo e a torre estavam quase concluídas, e o ritmo de trabalho nas outras regiões também não estava tão ruim. Quanto mais longe estavam, mais devagar era o progresso, mas já estavam trabalhando mais rápido do que o usual, então não podia reclamar. Fiquei contente por ter tomado a decisão de focar apenas no comitê, em vez de dividir minha atenção entre a Guilda Azul e o comitê. O mundo mudou tanto que naturalmente fiquei curioso. Estou curioso para saber quanto eles mudaram. Não consegui entrar em contato com o Parque Deokiguian Kimo, ao contrário dos outros. Aparentemente eles ignoraram o espelho de mão da deusa e até andavam disfarçados, então não ouvi nenhum boato sobre eles. Não sabia se tinham entrado em uma masmorra e ficado presos lá por muito tempo ou se tinham se metido em encrenca e decidiram se esconder para não me envolver. Achei que tudo bem, pois estavam juntos, mas comecei a me preocupar depois de 5 meses, e logo 9 meses passaram. Quem diria que os caras que eu estava tentando encontrar estavam trabalhando em um dos canteiros de obras do posto avançado? Por que eles estão trabalhando lá? Não conseguia entender. Sabia que eles eram estranhos, mas agora pareciam ainda mais estranhos. Tenho certeza de que não estão trabalhando lá por dinheiro. Não acho que eles tenham gasto todo o dinheiro enquanto viajavam para o norte. Não vejo monstros perigosos por perto, e também não acho que estejam lá por vergonha de me procurar para pedir dinheiro. Parque Deokigu não é tão burro assim. Não sei o que estavam pensando, mas possivelmente ficaram lá pela experiência. Eu não conseguia entender o raciocínio deles, então, provavelmente, decidiram trabalhar lá por um motivo bem tolo. Logo entrei na sala de transmissão ao vivo, e não identificado, como poderiam ser Parque Deokiguian Kimo. Ei, colher de barro, não acho que sejam Parque Deokiguian Kimo. Porque estariam lá, e não identificado, tenho certeza de que a amante da natureza saiu depois de julgar essa isca porque estava mentindo. Prova, uma ova. Parece que apagaram a postagem da prova também. Ei, parece que a amante da natureza está escondendo algo. Ei, morador de Lindell, não, não, a identificação era verdadeira. Parece que estão lidando com questões internas sensíveis. São definitivamente Parque Deokiguian Kimo. Dá pra ver. Já os vi de longe antes, e eles pareciam exatamente assim, e não identificado. Outro comentário iludido. Ei, morador de Lindell, qual é o seu problema? Vejo que estão se dando bem. Parece que a Benigorianet estava animada hoje também, o que me deixa feliz. Alguém deve ter jogado uma isca, e o pessoal no chat estava discutindo sobre a verdadeira identidade dos dois na live. As pessoas no chat estavam levando a sério suas deduções. Até mesmo alguns apresentaram provas de que aqueles dois não poderiam ser Parque Deokiguian Kimo, enquanto outros só estavam lá para criar caos. Para piorar, tinha gente insultando os Tremere. Claro, os Tremere também tinha seus defensores, então uma grande discussão começou e ainda estava rolando. Fazia um tempo que eu não acessava a Benigorinet. Enfim, a discussão e o resultado não eram muito importantes para mim, pois eu vim para ver por mim mesmo se aqueles dois realmente eram Parque Deokiguian Kimo. Porém, não demorou nem um segundo para eu ter certeza. São eles. As figuras estavam embaçadas, mas aqueles dois eram definitivamente Parque Deokiguian Kimo. Tenho certeza de que pessoas vendo-os pela primeira vez ou quem não os via há muito tempo teriam dificuldade em reconhecê-los. Mas, como passei tanto tempo com eles, consegui identificar suas identidades com base nos menores e até mesmo nos detalhes mais sutis. Enfim, um era grande e o outro era alto, então era óbvio que era um Parque Deokiguian Kimo. Será que Parque Deokigu usou algum acelerador de crescimento ou algo assim? Acho que ele cresceu mais. Ele ficou mais alto e mais largo. Até tinha barba. A Ankimo não parecia tão diferente, mas ele parecia mais experiente no combate corpo a corpo. Não era ruim antes, mas ele ficou ainda mais habilidoso nas lutas. Eu acreditaria se me dissessem que ele era um guerreiro de alto nível. Parque Deokigu também ficou realmente forte. Eu teria que checar as estatísticas deles, mas parecia que finalmente haviam preenchido as estatísticas que estavam faltando. Parque Deokegu usou sua resistência de forma eficaz e estava se movendo de maneira eficiente. Não estavam fazendo tanto esforço, então eu acreditava que seriam uma grande ameaça se realmente se esforçassem. Eles podem ser tão fortes quanto os 8 assentos. Os 8 assentos do país democrático não eram fracos, mas pareciam assim só por causa de monstros como Kim Sung,
Jungayan e Shaera. Se eles se unissem, poderiam facilmente lidar com monstros semimíticos. Ankimu e Park Deokegu ficaram tão fortes que não pude deixar de aplaudir o progresso deles. Quando foi que Park Deokegu ficou tão forte? Não conseguia ver o crescimento físico de Ankimu no vídeo, mas era claro que ele se tornou mais inteligente. Parecia que suas táticas tinham se desenvolvido. Ele tinha conhecimento avançado de gerenciamento de magia, o que o tornava excelente em manipular a mana. Seus movimentos também se tornaram mais refinados. Ele não fazia mais movimentos desnecessários, e suas ações estavam mais concisas. Ele também aprendeu a hora certa de usar determinada força quando bloquear, em vez de desviar. Não pude deixar de questionar se era possível alguém mudar tanto em apenas um ano. Morador de Lindell, acho que é realmente Park Deokegu, mas não lembrava dele ser tão forte. Caramba, ele está realmente bom. Ankimu já era popular quando estava na guilda dos Mercenários Vermelhos, então sabia que ele era forte. Mas nossa, o crescimento do Park Deokegu é surpreendente, e não identificado. A guilda azul está cheia de talentos. Kim Sung recrutou só gente talentosa, afinal. Também é extremamente difícil entrar para a guilda azul. Seus padrões são rigorosos, então não é estranho que a guilda esteja cheia de pessoas poderosas. Se aquele homem ali é Park Deokegu, então tenho certeza de que ele não tem se esforçado muito, porque ainda não é bom o suficiente comparado aos outros membros da guilda. Morador de Lindell, do que está falando? Todo mundo sabe que Park Deokegu é obcecado por treino. Ele acorda ao amanhecer para treinar. Como você pode dizer que ele não está se esforçando? Fica quieto se não sabe do que está falando. Senhor Kim, você não vai bloquear esse cara. Park Deokegu estava aniquilando os monstros constantemente, e o chat foi ficando mais animado conforme o tempo passava. Até eu achei que ele parecia charmoso e legal, então não admira que os estranhos estivessem empolgados. Vi alguns comentários grosseiros, e alguns até disseram que estavam esperando Park Deokegu se machucar. Infelizmente para eles, os soldados do 53º canteiro de obras conseguiram repelir os monstros com sucesso. Tinha uma ideia de como os monstros chegaram ao 53º canteiro de obras, mas decidi não pensar nisso por hora. Os soldados expressaram sua gratidão a Park Deokegu e Ankimu. BZZZ. Meu espelho de mão vibrou de repente. Ah! Era Jungayan. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.